Saudações a você que nos acompanha, você que já faz há um bom tempo, não é? O acompanhamento da nossa programação no rádio, também na TV, o nosso podcast agora no ar. E claro, a gente pede a sua atenção, faz a tua inscrição no nosso canal do YouTube, você também dá o like, né? Faz lá a tua participação na sineta, ativa o sininho para que a gente possa mandar as informações para você. Diariamente também você acompanha a gente na rádio CBN Recife e também você pode acompanhar pela internet, né? cbnrecife.com, onde você também pode participar dos nossos programas. Hoje eu recebo aqui dos nossos estúdios o médico Álvaro Dantas. Dr. Álvaro é médico oftalmologista de renome, né? Muito conhecido em todo o Brasil e fora do Brasil também, pelas intervenções cirúrgicas tecnológicas que o mesmo realiza. E a gente vai conversar. Doutor Álvaro, grande abraço, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Aldo, é sempre um imenso prazer estar aqui com você, conversando, obrigado, batendo papo. Bom, o senhor já está calejado no rádio, né? Sempre está comigo nos estúdios e agora também vamos falar um pouquinho para o nosso telespectador. Bom, doutor Álvaro, primeiro eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Álvaro Dantas, porque sempre que a gente conversa, a gente fala muito sobre a oftalmologia, né? Sobre a cirurgia, sobre as patologias. Mas veja, muita gente quer saber quem é Álvaro Dantas. Como é que foi sua infância? De onde o senhor vem? A sua origem. Vou logo começar pegando aí pela origem do Álvaro Dantas. Eu nasci na cidade de Salgueiro, lá no sertão. Sertanejo da Gema. Sertanejo. Mas me criei em Belém de São Francisco. Então, também, naquela época... Também sertão, né? Sertão, é vizinho a Salgueiro, né? Então, naquela época, a medicina de Salgueiro era mais evoluída. Eu terminei nascendo em Salgueiro, mas me criei a minha infância mais precoce em Belém de São Francisco. Aos 8 anos de idade, eu sou o mais novo filho... De quantos, Álvaro? De 5. Aos 8 anos de idade, eu surpreendi meus pais com o pedido para vir morar em Recife com meus irmãos. Naquela época, todos os meus irmãos estudavam em Recife. Já estavam aqui? Já estavam aqui. E quando encerravam as férias, que eu via meus irmãos partirem para Recife... Você ficava doido. Era uma tristeza, tudo. Então, eu cheguei para meus pais e dizer, eu quero ir morar em Recife. Mas a diferença de idade era grande? Do caçula para os demais? O mais próximo, 6 anos mais velho. Certo. O mais velho tem 11 anos a mais do que eu. A diferença. Então, já dava para tomar conta do pequeno. Então eu vim morar em Recife com meus irmãos aos 8 anos de idade. Na época eu vim estudar no Colégio Nóbrega. Então eu estudei um tempo no Nóbrega. Depois, na época de vestibular, era na moda União, Radier. Então eu estudei no Radier. Passei em medicina. Mas já tinha na cabeça fazer medicina, Álvaro? Não, a decisão de medicina foi muito do último ano, né? Foi? Foi. Do ensino do colegial na época? Colegial não. Do ensino médio, que hoje é ensino médio. No terceiro ano científico, é quando você decide, científico, né? Ou contabilidade, né? O que você tinha mais antigamente. Então, assim, no segundo ano científico, eu fiz um intercâmbio cultural, passei 6 meses nos Estados Unidos. Certo. Com 14 anos de idade. Caramba! Eu era o mais jovem do grupo de estudantes pernambucanos, né? Mas o gosto pela medicina nasceu no intercâmbio, foi? Não. Meu pai é médico. Certo. Então, a influência inicial foi dele. Então, sempre teve nele a referência. Porém, não tinha aquilo como certeza. Não. Eu entrei no curso de medicina muito, posso dizer assim, com pouca empolgação. Sem querer querendo. Exatamente. E foi exatamente lá para o 8º período que eu comecei a acompanhar a oftalmologia no Hospital da Restauração. O estágio foi lá. A emergência oftalmológica de lá. Comecei na emergência geral. Depois passei para a emergência oftalmológica e me apaixonei pela oftalmologia. Então me diga uma coisa. De sertanejo, você vem para a capital. Por opção sua, né? Foi o contrário. Os pais não pressionaram. Você que pressionou os pais para vir. Aí seguiu nos estudos, mas sem uma definição profissional. Não pensou em ser nenhum outro tipo de profissional? Antes de fazer medicina? Eu pensei ano... Ainda bem que não quis ser jornalista, né? No ano de vestibular eu pensei em engenharia, certo. Pensei em medicina e pensei em tecnologia da informação.
foram as áreas assim que eu fiquei mais em dúvida. Mas tecnologia de informação parece que o senhor segue ainda, né? Que o senhor gosta, eu né? terminei, veja, engenharia, tecnologia da informação e medicina. Eu terminei na mais matemática e tecnológica de todas as especialidades médicas. A oftalmologia é pura matemática, é pura tecnologia, do início ao fim. Caramba. Principalmente hoje em dia, né? Então vamos lá. Então, no oitavo período, no oitavo período do curso de medicina, o senhor definiu que iria com oftalmologia e decidi fazer oftalmologia. Mas o que foi que deu o gatilho da oftalmologia? O atendimento, o acompanhamento do atendimento oftalmológico, o contato com o microscópio, as cirurgias de emergência, o olho em si foi encantador. E quanto mais eu me envolvia no acompanhamento, mais eu me apaixonava. Então a passagem pela emergência do Hospital da Restauração, quem está acompanhando a gente aí em outros lugares, o Hospital da Restauração é um dos maiores hospitais de emergência do Recife e termina atendendo inclusive outros estados. É, né? A maior que tem. A maior emergência de todo o Norte e Nordeste. Pois é. Então pega... O Hospital da Restauração é uma estrutura fantástica, que dependendo da época está melhor, está pior. Sim. A gente é normal pelo volume, né? Pelo volume, Então, naquela época, era o principal ponto de atendimento público das emergências oftalmológicas. Década de 80? 88, para por aí, 90. 87. Certo. 87. E daí pronto, se definiu para oftalmologia ali, naquele momento. Exatamente. Terminei o curso, fiz minha residência na Fundação Tino Ventura. Depois eu fui para Belo Horizonte, o Instituto Hilton Rocha, na época era o grande nome nacional. Mas também da estudar ou já foi? Sim. Eu fui me especializar em glaucoma. Certo. Então eu passei lá um ano fazendo glaucoma. E a partir daí eu comecei a exercer a oftalmologia propriamente dita, em 93. Então aí passou a ser sacerdócio. Exatamente. Não é? Isso e de lá. Depois passou um ano lá, voltou. Aí eu voltei e comecei a exercer a oftalmologia no IOR na época, como no Instituto de Olhos do Recife, como profissional. Isso. E aí coincidiu, isso é um fato muito interessante, com o início da cirurgia de catarata minimamente invasiva. Década de 90. Isso. Então na época eu fui um dos pioneiros aqui em Recife, na cirurgia minimamente invasiva. O Brasil inteiro estava começando a praticar a cirurgia minimamente invasiva. E isso foi um ponto de máximo interesse meu naquela época. Começar a fazer as cirurgias por aspiração, começar a implantar as lentes tudo era dobráveis, novidade aqui. Tudo novidade. Certo. Novidade no Brasil inteiro. Então isso aconteceu. Mas veja, o senhor foi buscar essa novidade lá fora? Não, a própria aqui indústria mesmo foi desenvolvendo a própria isso. Indústria começou a trazer para o Brasil. Inicialmente teve aquela fase de aprendizagem. Quem operava pelo método antigo tinha que reaprender a fazer cirurgia de catarata. Então muitos pararam aí. Foi uma transição dura. Certo. Alguns migraram. Quem não se adaptou ficou. Quem não se adaptou parou de operar catarata. Poxa, doutor Álvaro, é claro que a medicina ela tem suas particularidades, né? E oftalmologia, tal qual outras particularidades também da medicina. O estudo do médico, ele é todo dia, o tempo todo e constante, é? O médico não para nunca de estudar, é? Aldo, esse é um dos melhores pontos da minha profissão. Nós estudamos até sem querer, todos os dias. Perfeito. Por quê? Porque não para de chegar em nossas mãos um artigo, uma novidade, um trabalho científico, uma descoberta, uma informação da indústria, um produto novo que nos faz ler, estudar. Ou seja, o médico, ele hoje nós temos a informação imediata. Hoje é mais veloz, né? Isso. Antigamente o médico ele saía de Pernambuco e ia para um congresso em Paris. Certo. Ele voltava com a outro novidade, médico. Outro médico. Ele voltava outro médico. Hoje não precisa ir mais, não. Hoje em dia, a informação ela é imediata. Perfeito. Eu recebo a informação na mesma hora que o americano, o europeu, qualquer outro, em qualquer lugar do mundo. Então, a informação ela é democrática. Certo. Todos têm acesso. Certo. A tecnologia, o Brasil, podemos dizer que é um exemplo em termos de tecnologia. A oftalmologia brasileira
é a de mais alto nível, comparável a qualquer outro. Com o sim, mundo? sim. É mesmo? A oftalmologia brasileira é up to date. Em profissionais e em equipamento. Em equipamentos e em profissionais. O cirurgião brasileiro, ele é reconhecido, seu talento, sua habilidade, seu acesso. Porque assim, a gente tem uma facilidade que é o material humano, não é? Então, o bom profissional. O volume, não, estou dizendo, e o volume na formação. Tem muito. Muito. Então, nós temos um volume grande e isso gera profissionais de alto nível de capacidade, de habilidades, né? Então isso é uma coisa muito boa. E estudar sempre é uma coisa muito ativa, faz a gente estar sempre empolgado, né? Inovando, sempre inovando. Medicina não pode parar. Não pode parar. Não. Vamos lá, quando o senhor fala na oftalmologia, que é referência para o mundo, como é que se junta a expertise do médico, do profissional, com a tecnologia disponibilizada? Às vezes o senhor quer fazer uma coisa e por conta de uma tecnologia de ponta consegue fazer, e às vezes o senhor quer fazer uma coisa e por conta da ausência do equipamento não é possível? Sim, vamos lá. Recentemente eu fiz uma cirurgia numa colega médica muito renomada, o marido também médico. Ele assistiu à cirurgia e ele fez um comentário muito interessante. Puxa, Álvaro, eu pensei que os procedimentos cirúrgicos oftalmológicos era assim, apertar um botão, chegar, apertar um botão e fazer. Então não é bem assim, né? A tecnologia, ela existe para nos proporcionar uma situação de controle e de realização. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Mas você tem que saber usar a ferramenta. Tem que saber usar e tem que crescer com a ferramenta. Certo. Um exemplo é o laser de catarata. O laser de catarata está ali, um aparelho disponível. Enquanto o cirurgião não domina a tecnologia, ela passa a ser até um transtorno. Já tem que conhecer, sim, né? Sim. Então imagine que todo profissional tem sua zona de conforto. Sim. A pessoa está ali acostumada a operar catarata sem laser. Daqui a pouco tem um aparelho para a gente usar. Esse aparelho você tem que usar com capacidade, com habilidade, para que ele proporcione o seu real desempenho, o seu real papel. A funcionalidade seja exercida na totalidade, né? Exatamente. Quando o homem domina a máquina, perfeito. Isso acontece em tudo. Então, o Ayrton Senna no carro, ele dominava e ele chegava na frente de todo mundo. Então, o cirurgião com a máquina está aí na robótica, está aí no laser de catarata, está aí no laser da cirurgia refrativa minimamente invasiva, algo que, se alguém chegasse para mim há 15 anos atrás e dissesse, você vai ser capaz de chegar no olho, tirar um filamento fino com espessura mínima como um fio de cabelo, com uma espessura de um fio de cabelo, para corrigir um grau de um paciente. É algo que eu 15 anos atrás eu não acredito. Não vou fazer isso. Isso não vai acontecer. Certo. E aí chega a tecnologia e diz, você faz bem feito, é seguro. Caramba. É uma coisa incrível. Agora, doutor Álvaro, vamos evoluir então. Já que o senhor gosta de tecnologia, o que a gente pode esperar para daqui a 10 anos, 15 anos? Se a gente tem avançado tanto que a gente avançou, por exemplo, vai chegar uma hora que vamos pegar o óculos e sacudir, eu não quero mais, ou eu só uso se eu quiser. A glaucoma, que é uma doença degenerativa, a gente vai dominar. O que o futuro reserva para a gente, já que vocês estudam tanto, já que tem tanta tecnologia chegando, já que o avanço não para? Bom, isso que você comentou de jogar o óculos e não usar os óculos, isso já é uma realidade. Já é real. Já é real. Hoje existe solução para praticamente todos os casos. É muito difícil uma situação que eu digo, você é um caso que não tem solução. Certo. Correção de grau hoje é plenamente para praticamente todos os tipos de casos de dependência. Miopia, astigmatismo, tudo se resolve. Sim. Glaucoma, por exemplo, é uma doença que hoje ainda não tem cura. Certamente vamos ter cura para o glaucoma. Foi catarata, né? Catarata. As dificuldades que tinha de catarata no passado não existem mais hoje, né? Olha, se alguém entrar no YouTube
e colocar uma cirurgia de catarata antiga, certo, onde abria metade do olho, Aldo, é angustiante. tirava a catarata inteira, tinha que dar pontos. É angustiante. Gente, é uma coisa assim, quando você olha hoje, o paciente sai de uma sala de cirurgia que não se percebe que foi operado. Ele já sai enxergando, não perfeito, mas já sai com uma visão útil. Então é uma coisa inimaginável há um tempo atrás. Eu acredito que a medicina vai dar um grande salto nas doenças degenerativas, nas lesões neurológicas. Sim. Você tem uma perda progressiva do nervo óptico. As fibras vão morrendo. Quando morrem todas as fibras, você fica cego. Sim. O olho está bonzinho ali, mas ele está desconectado ao cérebro. Por dentro, inteiro. E eu acredito que isso vai se resolver. Eu acho que a gente vai poder reverter uma cegueira da mesma forma que a gente vai poder reverter um cadeirante, um paraplégico, vai poder fazer ele andar novamente. A gente vai poder regenerar os tecidos nervosos. Células-tronco estão aí sendo desenvolvidas, muita pesquisa em cima disso, né? E eu acho que a gente vai evoluir muito nesse campo. Veja, outro dia até, não sei se eu acho que tentei conversar com o senhor, mas por uma razão o senhor não pôde, estava em cirurgia, eu acho. Se divulgou muito o caso da filha de 2 apresentadores globais. Sim, o retinoblastoma. O retinoblastoma, que é um câncer, isso? É um câncer no olho. Isso. Ali, a detecção precoce ajuda no tratamento, doutor? Certamente. É comum? Não, ele não é um câncer comum. Tá. Né? Graças a Deus é um câncer raro. É raro. Não é tão raro, mas é um câncer raro. Mas é o câncer ocular mais comum. Certo. Né? É o retinoblastoma e atinge crianças, que é uma coisa dolorosa, né? A gente vê uma criancinha com câncer, é uma coisa dolorosa. Antigamente, Aldo, era um diagnóstico que era indicação imediata de retirar o olho. Nossa. Porque assim, o retinoblastoma, se ele não for tratado, ele pode causar uma metástase e morte. Evolui para isso, Sim. Poxa. Então, assim, se você faz um diagnóstico precoce, você tem chances hoje boas de salvar o olho. Se você fizer um diagnóstico tardio, dificilmente você salva o olho e pode ser que você chegue a perder, vai ter a óbito, né? Que coisa. Porque o tumor ele é invasivo e ele pode ter metástase. Sim. Quando a gente fala de olho, doutor Álvaro, os tratamentos, cada caso é um caso, né? Sim. Evidente que sim. Quando o senhor fala dessa questão do não uso de óculos, num passado também, não tão distante, tinha a figura do fundo de garrafa. Não sei se o senhor lembra disso, né? Lembro. Inclusive no interior sempre tinha um fundo de garrafa. Era quem usava aquele óculos que parecia o fundo de garrafa pelas camadas. A lente grossa. A lente grossa. É. Acabou aquilo, foi? Acabou porque o principal causador daqueles óculos fundo de garrafa era a cirurgia de catarata sem o implante de uma lente. Perfeito. Então, veja, uma pessoa feito eu tenho um cristalino. Esse cristalino tem um poder refrativo. Se eu desenvolvo catarata e eu aspiro meu cristalino, eu preciso ter uma lente substituta. Certo. Antigamente, quando não existiam lentes intraoculares, tirava e deixava a pessoa sem lente. Aí tinha que botar alguma coisa. Aí tinha que ter o grau no óculos. Gigante, então, né? uma pessoa que tinha quase nada de grau passava a usar 14 graus de hipermetropia. O que é, assim, é melhor do que uma catarata que estava causando uma cegueira. Claro. Mas é um transtorno visual severo. Não existe uma visão perfeita através de um vidro tão grosso. O senhor falou do glaucoma aí, e que o glaucoma hoje não tem cura, né? O glaucoma hoje continua sendo uma doença sem cura. Mas tem controle. Mas o que é que mudou muito no glaucoma? O glaucoma não é mais aquele bicho de 7 cabeças. Certo. Antigamente, uma pessoa ouvia esse diagnóstico, era praticamente uma sentença de cegueira. Ele sabia, um dia... vai cegar. Um dia eu vou terminar cego. Porque vai perdendo o periférico, no fim, você vai apagando a visão até a última visão central ser apagada. Angustiante isso. Então assim, antigamente não tínhamos diagnósticos precoces, não tínhamos bons colírios, não tínhamos lasers, não tínhamos cirurgias boas. Lá veio o estudo, né? Diário. Então hoje nós temos diagnóstico precoce, fácil. Temos exames fantásticos que conseguem medir o nervo óptico, as fibras. Vai para o detalhe.
E aí a gente consegue detectar aquele paciente que está perdendo já no início. Certo. Mas temos também colírios muito bons, lasers e as cirurgias minimamente invasivas Certo. que melhoraram muito o risco. O senhor é expert nas cirurgias invasivas. Minimamente invasivas. Minimamente, não é nem Isso. invasiva, é minimamente invasiva. é. Né? Exato. Isso se aplica, doutor Álvaro, a todos os casos, ou cada caso que chega na sua mão, o senhor faz uma avaliação detalhada, melindrosa, para indicar o tipo de atuação naquela patologia? Praticamente hoje, todos os nossos tratamentos, os mais avançados, são minimamente invasivos. Tá. Na catarata, na cirurgia refrativa Smile, Tá. É o senhor referência, na inclusive, cirurgia né? de glaucoma Nordeste. com aplicação de stent ou laser. Tá. Então hoje praticamente todas as cirurgias que nós realizamos são cirurgias minimamente invasivas. Tá. Nesse caso específico, eu tive a oportunidade de acompanhar o senhor fazendo cirurgia lá no hospital, lá no Ícone, e eu vi muitas máquinas, né? Para quem está acompanhando agora, na verdade são, não sei se é robô aquilo, não é? São máquinas assim, enfim, só é preciso ver para poder acompanhar. E o domínio da máquina, e a rapidez da máquina, e a facilidade de se enxergar, tudo muito, para quem está de fora, acredita que ajuda muito o profissional. E o paciente entrou, e em questão de minutos esse paciente saiu, e em questão de minutos ele estava lá na sala de recuperação, e em questão de minutos ele já estava fora. Exatamente. Não é? O caminho é esse com o auxílio da tecnologia. Os equipamentos hoje que a Icuri disponibiliza são equipamentos únicos, não é? Não é comum de você encontrar aquilo em todo lugar, não, né? Não. As tecnologias são muito caras. Alemão doutor? A Alemanha e os Estados Unidos são os principais centros fornecedores. A Alemanha é um grande, principalmente porque existe a ZEISS. Certo. A ZEISS é uma referência mundial na área de microscopia cirúrgica, exames complementares, os lasers. Certo, né? certo. Mas a indústria americana também tem muita coisa boa. Por exemplo, o laser de catarata é americano. Tá. O laser de refrativo é alemão. É o que o senhor usa. Exatamente. Então, assim, a tecnologia ela transformou a cirurgia num procedimento, primeiramente, de riscos insignificantes. Mínimos. A precisão extraordinária. Milimétrica. Isso. Né? E aí a rapidez da execução do procedimento e a rapidez da recuperação. Mas aí também é onde entra o profissional, né? Também. Tem que haver uma comunhão da tecnologia com o profissional. Certo. Foi como esse colega que assistiu à cirurgia da esposa. Sim. Ele disse, eu pensava que a cirurgia era apertar um botão. E eu estou vendo que não, que tem que ter a habilidade do cirurgião. Claro. Outro dia, doutor Álvaro, também vi uma cirurgia operada por um robô que chama-se Da Vinci. Isso. Que o senhor conhece também. Conheço. Geralmente se usa muito para cirurgias próstata. Do aparelho, né, de próstata e abdominal. Pronto. Então o médico fica lá, uma espécie de joystick, ele sai fazendo a cirurgia, ele tem que ter habilidade naquilo, não é? É possível, não sei, o senhor vai me dizer, eu vou lhe perguntar no futuro, mas o senhor vai me dizer que isso já está sendo feito hoje. É possível o senhor fazer uma cirurgia como o senhor faz aqui, na unidade hospitalar, com aquele equipamento, o paciente está em outro lugar, em São Paulo, e o senhor fazer essa cirurgia daqui, a tecnologia vai proporcionar isso no futuro ou hoje já é palpável? A tecnologia ela já existe. Hoje é possível nós instalarmos um sistema e a gente conseguir fazer uma cirurgia à distância, qualquer distância. Certo. Principalmente com a internet 5G que está chegando aí. Perfeito. Né? Então, essa tecnologia já existe. O que não existe hoje é sua aplicação comercial. Certo. Então, hoje seria tão caro, muito caro, um sistema desse que hoje é inviável. Tá. Entretanto, com o avanço dos sistemas, tudo vai se tornando mais palatável. Né? Exato. Você vê que o Da Vinci começou sendo uma coisa... Era agora já são 5 aqui, vários né? 4 aqui. Exatamente. Então, à medida que vai sendo usado, vai gerando volume, vai gerando capacidade comercial daquele equipamento existir naquela cidade. Entendo. Agora veja, vou voltar para o Ícone, eu estou usando como referência, porque foi lá que eu conheci todos os equipamentos, aquela coisa toda. E veja, vem gente de todo lugar para essa cirurgia. O senhor não vai lembrar,
Mas quando eu acompanhei lá um procedimento cirúrgico, esse paciente que o senhor estava cirurgiando, ele tinha vindo dos Estados Unidos, veio para cá de férias para fazer a cirurgia. E ia voltar, mas aí ia voltar não no período de convalescença, porque é muito rápida a recuperação. Essa coisa de vir gente de fora para fazer esse tipo de cirurgia é o quê? É o respaldo do profissional agregado à tecnologia? É a certeza de que está sendo bem cuidado? Como é que o senhor entende essa coisa da chegada de quem é de fora para vir fazer aqui? Imagem, né? É a imagem profissional, a imagem do serviço. Uma das coisas, hoje eu estava conversando com um cliente, um paciente muito satisfeito, e ele disse assim, doutor, eu vou... Fez o quê? Se operou onde? Catarata, estava feliz da vida, vendo tudo. Se eu vou divulgar isso a todos os cantos do mundo. Claro. Aí eu disse, olha, divulgue, eu adoro isso, claro, lógico. E eu disse, olha, a única propaganda que funciona na área médica é o paciente satisfeito. É o boca a boca, então, paciente é feliz. Hoje nós temos também a internet, né? Tem um caso emblemático. O senhor sempre está muito presente, né? Postando vídeos, né? Hoje em dia a gente não tem como fugir. A gente se comunica muito pela internet. É verdade. Seja pessoalmente, seja profissionalmente. Verdade. Mas esse caso que aconteceu há um ano atrás foi muito emblemático. Uma quarta-feira me chega um paciente e me diz assim, eu sou gaúcho, sou empresário gaúcho e vivo no Paraguai. Meu trabalho é no Paraguai, minha empresa. Pertinho. Resolvi fazer minha cirurgia corretiva a laser. Fui a Foz do Iguaçu. Chegando lá, me indicaram fazer LASIK. LASIK é uma técnica mais antiga, que usa lâmina. E aí em casa, eu sou muito antenado, entrei na internet e eu descobri uma cirurgia chamada Smile, que é uma cirurgia minimamente invasiva. Eu li aquilo e entendi como sendo um avanço, voltei para falar com o médico. Aí o médico disse, não, a mesma coisa, tanto faz. Não, bobagem, isso não vale nada. Ele voltou para casa, aprofundou sua pesquisa e viu que não era. Viu que é uma cirurgia mais segura, uma cirurgia minimamente invasiva, com todas as vantagens do Smile. E ao mesmo tempo ele descobre o ícone pela internet, pelas referências. Então ele pegou um avião, saiu de Foz do Iguaçu, passou por cima de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e veio a Recife. Chegou em Recife, se operou na quinta, fez a revisão na sexta, passeou um pouco, no sábado voltou. 3 dias. Depois me trouxe a noiva, fez a mesma cirurgia e o pai veio fazer catarata aqui. Caramba. Então, assim, isso é uma referência de pessoas e referência de informações que a internet nos proporciona, né? Muito bem. E o Álvaro Dantas, sertanejo de Salgueiro, o que prospecta para futuro, hein, doutor Álvaro? O senhor tem umas ações sociais bem interessantes, sempre está voltado para o social também. O que o senhor prospecta para frente? A gente tem um norte, né? O norte é sempre aprimorar, sempre crescer, nunca deixando de lado o social. A origem. Nós temos um trabalho social de família muito bonito lá em Belém do São Francisco. Se você um dia puder visitar Caatinga de Belém de São Francisco, na Caatinga, Alto. Vamos lá, a gente vai lá. A escola Olindina Roriz, que é mantida totalmente pela família. Isso. Meu salário de professor é 100% doado. Dedicado, eu não sou mais sócio dos meus irmãos na produção de manga, mas eu contribuo com meu salário de professor universitário. Perfeito. É 100% destinado para o projeto Escola Olindina Roriz. Social. Então essa escola, ela tem aula de robótica, aula de língua, aula de artes, de esportes, para crianças carentes, filhos de lavradores e empregados das empresas de produção agrícola lá da região, lá do sertão. Então a gente muda, não é uma vida, né? A gente muda uma família. Perfeito. Essas crianças vão ter um destino diferente e vão ser muro de arrimo e puxar essas famílias para cima. Fora isso, a gente tenta fazer o máximo possível nas nossas atividades oftalmológicas. Naturalmente, a gente não tem uma fundação, não tem uma instituição, mas
quando nos chega aqueles casos mais difíceis Sempre que ajuda. a gente tenta ajudar. Ontem mesmo eu operei uma senhorinha completamente cega. Se você faz isso, né? Que um paciente, na igreja dele, ele se deparou com essa senhorinha pobre, miserável e totalmente cega, e ele disse: eu vou falar com o meu doutor, meu médico, eu tinha operado ele. Eu vou falar, a cirurgia é cara, mas algo está me dizendo que eu vou falar com ele. Questionado não já tem, né? Quando ele chegou e me falou do caso, eu não pestanejei. Traga essa senhora que eu vou operar completamente gratuito. Perfeito. Eu fiz a cirurgia gratuita, né? Infelizmente a gente não pode ampliar isso, porque é uma coisa de alto custo, e a gente não tem nenhum subsídio, não tem nada, nenhum incentivo que poderia ter, né? Verdade. Como seria bom se a gente tivesse um SUS aberto, que a gente pudesse assim, deixa eu designar o tempo ali que eu tenho algum disponível para tratar pessoas do SUS, mas infelizmente tudo isso é muito complicado. Mas um dia a gente muda isso, né? Verdade. Pessoas como o senhor, a gente vai trabalhando melhor. Doutor Álvaro, obrigado, viu, pela atenção, pela presença. Papo sempre bom com o senhor. E nosso compromisso vai ser a visita à escola, tá certo? Vamos fazer essa visita, você vai adorar. Obrigado, foi um amigo. prazer Muito estar obrigado aqui com vocês. Até o próximo encontro. Até. Obrigado a você que nos acompanhou. Manda pra gente a sua sugestão, né, de pauta, de entrevista. Acompanha a gente também nas redes sociais e também na Rádio CBN. Obrigado, pessoal. Até o próximo encontro.